Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula 18.2, uma aula de revisão dos conteúdos, ou seja, você vai pegar o que a gente estudou na aula anterior aqui e ver com um pouquinho mais de detalhes, né? Trazer aqueles conceitos chaves para você entender bacana e ficar bom ali dentro da matéria. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos nessa. Falamos aí sobre o vetor velocidade, tá? Então assim, quando a gente falava aí de velocidade que é instantânea, que ela se diferencia da velocidade média, né? Velocidade média é o seguinte, eu peguei o tanto que eu andei em todo o percurso e dividiu pelo tempo. Então você vai ter uma velocidade média, não interessa se essa velocidade subiu, desceu, não, a gente está calculando uma média. Mas nesse caso aqui, quando se trata da velocidade instantânea, é a velocidade naquele momento, naquele instante. Então considera que um móvel vai estar aqui, ó, e ele vai se deslocar em cada ponto dessa trajetória aqui, ó, que é uma curva. Então nesse caso, a velocidade instantânea vai ser o quê? Um ponto da trajetória curva, tá? E aí você, sobre esse ponto, você vai ter um vetor tangente a ela. Ou seja, por exemplo, o vetor V1 está aqui, tangente. Aí quando ele começa a avançar aqui, ó, ele ainda está tangente à curva. Em V2 ele está tangente à curva, aqui ele continua tangente e aqui ele continua tangente, tá? Então, não confundir. Nesse caso aí, o vetor, perceba que ele está do mesmo tamanho. Dá uma olhada, ó. Certo? Aqui, ó, ele está do mesmo tamanho, ele não mudou de tamanho. Se ele está do mesmo tamanho, significa que o vetor tem o mesmo módulo, tá? Mesmo módulo, intensidade. Agora, o que está mudando? Se ele está assim, aí subiu, ficou assim. Aí veio para cá, ficou assim. E desceu, ficou assim. O que está mudando? Está mudando a direção e o sentido, tá? Então ele sempre vai estar ali tangente ao ponto da trajetória, mas a direção e o sentido dele estarão sendo modificados. Vamos lá, pessoal? Então aí, continuando. Entra em cena um conceito aí da chamada aceleração centrípeta, tá? Então aqui, centrípeta quer dizer o quê? Aponta para o centro, né? Direcionada para o centro. Então, nesse caso, você pode observar aqui o planeta Terra, a Lua. Perceba que a Lua está orbitando, a aceleração centrípeta apontando para o centro do planeta, ok? E perceba que V, o vetor velocidade, ele está o quê? Sempre tangente à trajetória, tá? E aí você vai ter o quê? Aqui, ó, em cada ponto o teu vetor V, tangente à trajetória, e também em cada ponto estará atuando uma aceleração centrípeta, tá? Aí neste ponto eu gosto de enfatizar, e aqui eu vou enfatizar, que a aceleração centrípeta não vai mudar a velocidade V. Como assim, professor? Mudar? Eu quero dizer que a intensidade da velocidade vai ser a mesma, tá? Então, se é 5 metros por segundo, aqui vai ser 5 metros por segundo, aqui será 5 metros por segundo, aqui será 5 metros por segundo. Aí você fala, mas estranho, porque em aulas passadas, a aceleração vai ser sempre entendida como alguma coisa que muda a velocidade, né? Aí você entendia que ela aumentava, diminuía. Então, naquele caso, era uma aceleração na mesma direção, escalar. Escalar, uma aceleração escalar. Nesse caso aqui, é um movimento que está dentro de um círculo, né? Curvilíneo. Então, nesse caso aqui, existe uma aceleração centrípeta. Existe. E ela muda alguma coisa da velocidade? Muda. Ela muda a direção e o sentido do vetor velocidade. Mas essa aceleração não modifica a sua intensidade, ou seja, não modifica o seu módulo, tudo bem? Ela altera apenas o quê? Direção e apenas sentido. Vamos lá, pessoal? Então aqui, aí agora falando em outro tipo de aceleração, vai ser a aceleração tangencial. Ó, a aceleração tangencial, essa sim, ela consegue aumentar ou diminuir a velocidade. E perceba que a aceleração tangencial, ela está na mesma direção do vetor velocidade e ela pode, olha bem as palavras que eu estou usando, e ela pode ou estar no mesmo sentido da velocidade ou estar em sentido oposto ao da velocidade, tá? Ela não vai estar as duas coisas. Ela vai ser uma das duas, tá?
a aceleração tangencial ou estará aumentando a velocidade ou ela vai estar diminuindo a velocidade, tudo bem? Enquanto que a aceleração centrípeta ela vai estar apontando para o centro da trajetória. Continuando aqui, o seu vetor velocidade tangente à trajetória, tá? A aceleração centrípeta apontando para o centro da trajetória, tendo a capacidade de mudar direção e sentido. E a aceleração tangencial, ela vai estar o quê? Também tangente à trajetória, na mesma direção do vetor velocidade, podendo estar no seu sentido ou podendo estar em sentido contrário. Tudo bem, pessoal? Então agora eu vou dar um tempinho, tá? Vou dar um tempinho para você fazer as questões e daqui a pouco a gente volta. Opa, acabou o tempo, pessoal. Então agora que você tentou fazer as questões, vamos lá na resolução, no passo a passo de cada questão dessa daí. Vamos nessa! Então olha só, questão 1. Depois de 3 anos, Stock Car volta a correr em circuito oval. Vamos lá, a pista do final de semana, né, de Dia dos Pais, tem 2.550 metros de extensão e 3 curvas apenas, o chamado S de baixa. Ao final da longa reta principal, de 980 metros, ao final da qual os carros chegam aproximadamente 240 km por hora e fazem uma forte freada de 4 segundos, fazendo o carro percorrer cerca de 180 metros em desaceleração de 1,6 G. O que isso significa? Que é uma desaceleração de 1,6 vezes o valor da aceleração da gravidade, ou seja, 1G é 9,8 metros por segundo ao quadrado, para realizar o contorno a cerca de 100 km por hora. A segunda curva é o trecho onde, no circuito misto, começa o miolo, mas nela os carros seguem acelerando a mais de 220 km por hora e fazem uma leve curva à direita e se aproximam da frenagem para a curva zero, contornada a cerca de 130 km por hora. Tá? Aí tem aqui a imagem, ó, né? A imagem, a representação dessa pista, tudo bem? Então aqui, ó, duração de faixa em preto, 3.695 km. Aqui tá as características da pista, né? Circuito semioval, circuito misto. Tudo bem, pessoal? E aí, dando sequência, vamos à pergunta. Durante a forte freada, citada no texto, o carro possui uma aceleração tangencial aproximadamente de... Aí você vai ter que analisar, né? Aí você fala assim, professor, essa questão, talvez, né, aos olhos do estudante, a princípio, né, no primeiro olhar em cima da questão, pode achar ela um pouco cansativa, um pouco complicada, porque ela traz muitos dados. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse é o tipo de questão igual no Enem, né? O Enem ele traz um texto longo, cita muitos valores, cita muitos dados, e aí o maior desafio está em você filtrar. Você vai ter que filtrar, com base na pergunta, o que de fato desse monte de dados, o que de fato vai interessar para você responder. E aí você tem que ser objetivo na pergunta. Ó, durante a forte freada citada no texto, o carro possui uma aceleração tangencial. Aí você para pensar no que a gente estava falando ali há pouco tempo atrás. Aceleração tangencial vai ser o quê? Aquela que de fato modifica o valor da velocidade, ou seja, a aceleração escalar, né? Aquela aceleração do momento, escalar. Então, não é a aceleração centrípeta, ele falou tangencial. Se não é a centrípeta, então eu não vou usar os dados do raio da curvatura da estrada, não vou usar aqueles valores que eu utilizaria lá na equação centrípeta, ou seja, vai ser muito mais simples. Vamos lá, pessoal? Então, vamos nessa. Como o carro está em uma trajetória retilínea, a aceleração tangencial possui o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor da aceleração escalar. Portanto, o valor da aceleração tangencial vai ser o quê? Já que ele falou que foi 1,6 G, ou seja, a aceleração da gravidade,
Então vai ser 1,6 vezes 9,8. Multiplicando, você vai ter aí aproximadamente 15,68, né? Aí você vai ter, ó, como alternativa a sua letra D. Aí você fala, nossa, professor, mas uma questão dessa com tantos dados e a resolução, a resposta é tão simples assim? Exatamente. É simples porque você tem que mirar exatamente no que ele está perguntando. Aceleração tangencial. Aquele trecho que foi em linha reta, que não teve curva, não é centrípeta, ok? Então, de fato, ficou mais simples. Foi só uma questão de converter aqui. Questão 2. 500 milhas de Indianápolis, o circuito de corrida automobilística mais tradicional dos Estados Unidos. Segundo dados oficiais, o formato do Indianapolis Motor Speedway é um retângulo com os vértices arredondados, possuindo duas retas longas com 5/8 de milhas, que vai te dar aí aproximadamente 1.005,84 metros de extensão, e duas retas curtas com 1/8 de milha, te dando aí aproximadamente 201,17 metros de extensão. 4 curvas com 1/4 de milha, que vai te dar aproximadamente 402,34 metros de extensão, inclinadas a, aqui, 9 graus e 12 minutos, com um raio de 0,16 milhas, que vai te dar aproximadamente 257,49 metros, chegando a um total de 4.023,36 metros, né? Aproximadamente 4 quilômetros, ou ainda 2,5 milhas. A largura da pista é de 15 metros. Então aqui, os pilotos correm 200 voltas no sentido anti-horário em torno do circuito, alcançando uma distância de 500 milhas ou 800 quilômetros no dia da prova. Cada carro tem cerca de 4,8 metros de comprimento e 1,80 metros de largura, pesando em torno de 620 kg com o piloto. Então, essa informação é com o piloto. Aqui está uma representação, né, uma visão aérea da pista Indianápolis, e aqui a representação, ó, a foto do carro. Para um carro com as características citadas no texto, que atinge a velocidade de 226,8 km por hora, em uma das curvas, aqui atenção, em uma das curvas desse circuito, teremos uma aceleração centrípeta, atenção na palavra aqui, ó, centrípeta, de aproximadamente. Então, agora sim, nesse tipo de questão, vamos diferenciar da questão anterior. Vamos lá, pessoal? Vamos diferenciar da questão anterior. Na questão anterior, ele falava aceleração tangencial. Então, estava acontecendo em linha reta, aquela aceleração tinha capacidade de mudar o valor da velocidade, ok? E a gente só converteu, né? Agora, aqui não. Aqui ele deu muitos dados e agora ele está pedindo o quê? Aceleração centrípeta. Então, eu vou ter que poder calcular a aceleração centrípeta, saber qual é o valor da velocidade ali escalar e saber qual que é o raio de curvatura, que eu vou precisar dessa informação para poder calcular a aceleração centrípeta. Tudo bem? Vamos nessa, pessoal? Então, olha só. A questão forneceu aqui a velocidade, tá? Então, aqui, ó, velocidade 226,8 km por hora, tá? Aí você vai dividir por 3,6 e vai obter essa velocidade em metros por segundo. Vai te dar aí 63 metros por segundo. Aí agora, a equação da aceleração centrípeta, olha aí, ó, a equação da aceleração centrípeta vai ser o quê? A sua velocidade escalar ao quadrado, que é em módulo, dividido pelo raio da curvatura, tá? E aí, olhando aqui, ó, velocidade vai ser o quê? 63 ao quadrado. E o raio de curvatura? 257,49 metros, né? Então, essa aqui está no enunciado. 63 ao quadrado vai ser o quê? 63 vezes 63. Vai te dar o quê? 3.969. Vou pegar esse valor, dividir por 257,49 e aí vamos obter 15,41 metros por segundo ao quadrado, isso aproximadamente. Então essa vai ser a sua aceleração centrípeta aproximada,
que vai coincidir aqui, ó, com a letra C. Tudo bem, pessoal? Então, assim, o maior desafio, né, para resolver essa questão, a maior complexidade que ela pode apresentar, é você ir no comando da questão, ó. Ah, uma aceleração centrípeta. Aí você olha assim, centrípeta? Aí dá uma olhadinha lá no conteúdo, aí você vai olhar assim, ó, tá aqui, ó. Aceleração centrípeta é o quê? É a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, já que tu sabe disso, tu vai procurar o valor da velocidade, tá aqui, vai dividir ela por 3,6 para ter essa velocidade em metros por segundo, e aí tu vai procurar no texto aqui o valor do raio de curvatura, pronto, dividiu, achou o que ele está pedindo, simplesmente, né, aceleração centrípeta. Vamos nessa, pessoal? Então aqui, ó, questão 3. Um ciclista percorre uma rodovia em um movimento com trajetória retilínea. Podemos afirmar sobre esse movimento que, letra A, a aceleração tangencial será nula? A aceleração tangencial terá mesmo sentido da velocidade vetorial? A aceleração tangencial terá sempre o mesmo sentido? A aceleração tangencial suposta não nula terá sempre a mesma direção? E a aceleração tangencial será constante. Então aí temos essas alternativas. Vamos lá? Vamos analisar cada opção. Letra A. A aceleração tangencial será nula. Então, a gente não pode afirmar isso, né? Por quê? Porque a aceleração tangencial será nula, pois a questão não fala nada sobre ser um movimento uniforme, tá? Então, assim, o que a questão fala? Ele fala aqui, ó, um ciclista percorre uma rodovia em movimento de trajetória retilínea, tá? Então, assim, trajetória retilínea. Simplesmente ele está falando que o ciclista está andando em linha reta. Agora, dizer que ele está andando em linha reta é diferente de falar que a velocidade é constante. Ele pode estar com velocidade constante, mas ele pode estar no movimento acelerado, ele pode estar no movimento retardado, ele pode estar acelerando, desacelerando, entende? Então não dá para você extrair informações a mais do que o que ele está dizendo. Ele está dizendo apenas, ó, movimento de trajetória retilínea, tudo bem? Vamos nessa! Na B, a aceleração tangencial terá o mesmo sentido da velocidade vetorial. Também não podemos afirmar isso. Não sabemos se o móvel está em movimento acelerado ou retardado. Em outras palavras, essa aceleração tangencial ela pode estar no sentido da velocidade ou no sentido contrário. Mas como a gente não sabe qual é o tipo de movimento, não podemos afirmar. Na C, a aceleração tangencial terá sempre o mesmo sentido. Aí, como na alternativa não sabemos, não podemos afirmar, não sabemos o quê? Se o móvel está em movimento acelerado ou retardado. Ou seja, se ela estivesse aqui aumentando a velocidade, né, aí eu teria a tangencial, aceleração tangencial e velocidade. Seria um tipo. Mas aí ela poderia estar assim também, né? Aceleração tangencial oposta à velocidade, tá? Então ele não afirmou o tipo de movimento, as duas situações poderiam acontecer. Letra D. A aceleração tangencial, suposta não nula, terá sempre a mesma direção. Então, olha só, essa é a opção correta. Apenas o que poderá mudar na aceleração tangencial é o seu sentido. Ora, se ela estiver aumentando a velocidade ou se ela estiver diminuindo a velocidade, ela pode mudar o sentido. Mas a direção dela vai ser sempre a mesma, tá? E a aceleração tangencial será constante? Também não podemos afirmar, né? O enunciado não afirma se é um movimento uniformemente variado. Vamos lá, pessoal. Questão Enem, se liga no Enem. Questão 4. A Lua percorre com movimento uniforme uma trajetória não retilínea ao redor da Terra em cada instante. Então vamos ter aqui, ó, o raio da órbita, né? Aqui, perdão, a órbita total, né? Aqui, sim, o raio da órbita, ok? Os vetores velocidade e aceleração são paralelos entre si. A velocidade vetorial é nula. Os vetores velocidade e aceleração são perpendiculares entre si. Os vetores velocidade e aceleração têm direções independentes. E o valor do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor aceleração muda de ponto a ponto. Então vamos analisar, olha só. Resposta: os vetores velocidade e aceleração são perpendiculares entre si. Por quê? Porque a velocidade ela é tangente à trajetória
e a aceleração centrípeta vai apontar para o centro de curvatura. Então, elas vão ser sempre tangentes entre si. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, tá? E essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!